Para mim é uma alegria enorme estar aqui. E eu, na verdade, estou impactada. Já me emocionei absurdamente no louvor. Que louvor foi esse, gente, que vocês fizeram aqui? Eu vi vocês cantando com a alma. E é isso. A gente está aqui para louvar ao nosso Criador. Eu não acredito que você esteja aqui na igreja hoje por acaso. Eu também não acredito que vire a página e a gente vê esse livro lindo aqui, é só mais um título para chamar a tua atenção. Eu acredito que existe um tempo certo para tudo nesta vida. E nós estamos vivendo num momento urgente, em que há necessidade de nós estarmos bem, para nós podermos ver o agir do Espírito Santo na nossa vida. Mas não só isso, para nós sermos instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Hoje nós estamos começando uma série de 8 episódios. E a gente vai subir degraus. Então, é muito importante que você suba um degrau de cada vez. O foco é só hoje e amanhã. Aí amanhã a gente conversa para o próximo degrau. Eu penso que Deus, Ele coloca o tempo certo para que as coisas aconteçam na nossa vida. E é isso que a gente vai estar vivendo essa semana. A gente vive em um mundo de pecado e, por causa disso, nós acumulamos muitas experiências de vida que nos impedem de seguir em frente. Inclusive é bíblico, né? Neste mundo teremos, mas tenha bom... Você percebe? Ânimo. Eu estou falando de algo que acontece aqui dentro. E por que é aqui dentro? Porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E esse templo, ele precisa estar bem para que eu possa presenciar os planos de Deus na minha vida. E vocês já viram que as maiores batalhas, elas não estão do lado de fora? Vamos lá, gente. As batalhas, elas acontecem aonde? De verdade. Na nossa mente. As maiores barreiras acontecem na nossa mente. E, novamente, eu vou repetir. Nós não estamos aqui por acaso. Nós nem estamos neste mundo por acaso. Antes mesmo de você ser formado, Deus já tem uma história para você. Eu queria dar as boas-vindas para quem está aí do outro lado. Eu acredito que você também não está ligando a internet agora, por acaso, ou eu não sei quando que você vai assistir, mas essa mensagem, ela está sendo direcionada para você. E tem um monte de gente aqui atrás também que não vai conseguir me ver por causa do livro, né? Mas sejam muito bem-vindos. Vocês não estão aqui por acaso. E eu queria fazer uma oração. Eu sei que a Marina já orou, mas eu queria orar especificamente pelo que vai acontecer agora. Vamos orar comigo? Querido Jesus, que tudo o que acontecer aqui seja somente para a tua honra e para a tua glória. Que tudo o que for dito aqui e seja de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, em teu nome. Amém. Vamos lá, gente. Quais são as batalhas que costumam acontecer nas nossas vidas? O que você acha que impede uma pessoa de seguir adiante? Eu quero ouvir vocês. Uma situação específica que impede uma pessoa de seguir adiante. O que seria? Doença. Mas vamos pensar internamente. O que poderia ser? O medo. O medo impede a gente de seguir? Que mais? As incertezas, bloqueios. Mas que tipo de bloqueio? Vamos dar nome para eles agora. O que seria? Insegurança. Que mais? Mágoa. Quantas vezes aconteceram histórias lá no passado? Ou agora, na minha família agora, e que deixaram mágoas. E eu não consigo seguir em frente. Sabe, antes a gente seguia a vida normalmente, agora parece que tem uma barreira entre a gente. São mágoas que me impedem de perdoar, me impedem de seguir em frente. Que mais, gente? Que mais? Frustrações, eu faço planos e os planos não acontecem como eu quero. Gente, eu fico pensando aqui, são 2 perfis. Nós vamos falar para pessoas que ainda estão seguindo a vida. Estão começando a sua história, inclusive estão cheias de planos para suas histórias. A gente pode pensar no pessoal mais jovem, que está cheio de sonhos aí. Mas a gente também vai falar para o segundo perfil, de pessoas que já viveram algumas histórias e elas não conseguem seguir.
Essa semana eu recebi uma mensagem de uma seguidora, ela falou, minha vida está travada. Eu não consigo seguir. Eu coloquei uma mensagem nos stories falando, e ela trouxe exatamente isso. Você tem consciência de que, de repente, a tua vida pode não estar seguindo em frente? Eu fui fazer um levantamento, quando a gente pensa em virar a página, a gente logo pensa em livros. Só que eu fico pensando, hoje, por exemplo, eu estou com um Kindle aqui na minha mão. A gente não está virando mais a página, né? A gente está só dando touch. Não é assim que acontece? Mas eu gosto muito do livro também. E a gente vira as páginas. São em torno de 129 milhões de livros. Mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais. Somos 8 bilhões de pessoas. Cada um é um livro em aberto. Cada um tem uma história. E por causa de, às vezes, medo, ansiedade, sentimento de culpa, escolhas erradas que a gente fez no passado, ou então lembranças que nos impedem de seguir em frente, a gente acaba vivendo uma maneira aquém. E eu preciso te dizer agora, a tua história, essas histórias que aconteceram, elas não pertencem mais, é um capítulo que já está lá atrás. Eu fico pensando, Deus ele joga os nossos erros, quando a gente pede para ele joga nas profundezas do mar. A gente vai falar sobre a questão da culpa durante essa semana, um dia especificamente. Agora, por que eu não consigo seguir? Já está lá, está escrito. Teus pecados estão perdoados, está nas profundezas do mar. Alguém consegue ter acesso às profundezas do mar? A gente não consegue. Mas por que eu fico lá, ruminando aquele sentimento de culpa? O que acontece nessa hora? São fardos que a gente começa a colocar e que nos impedem de seguir em frente. Eu até coloquei, que bom que você colocou para mim, tem um verso que ele fala exatamente isso. Olha o que esse verso diz. Tenha cuidado com o que você pensa. O que está falando aí? A sua vida é dirigida pelos seus... E aí a pergunta que eu te faço agora é, o que tem impedido você de seguir em frente? De repente você está se dando super bem no trabalho, mas a família não está acontecendo. Ou, de repente, está dando tudo certo na família, mas você não consegue seguir em frente no trabalho. Que barreiras são essas? Que bloqueios são esses? Durante essa semana, com base no que a Bíblia fala e em estudos do comportamento humano, você vai receber as ferramentas que precisa para literalmente virar a página e viver os planos de Deus para a sua vida. Fala para o teu vizinho agora, fala para quem está do teu lado aí, você vai virar a página. Fala para ele agora. Você vai virar a página. Gente, ontem... eu estava com, eu acho que as mulheres mais bonitas da igreja, gente. Elas estavam todas aqui, sentadas bem aqui. Coisa mais linda, elas estão preparando algo muito precioso para vocês, que vai emocionar todo mundo aqui. Não posso ficar falando, a gente vai deixar para o sábado que vem. E ontem eu vi no rosto delas, eu conversei 10 minutinhos com elas sobre o que é quando Deus vem e invade o nosso interior. E a gente fez uma pequena dinâmica. Elas estavam, claro que estavam me vendo pela primeira vez, então estava todo mundo assim me olhando, mas de repente, quando a gente começou a entrar no assunto, cada uma começou a colocar um sorriso mais lindo que o outro, os olhos brilharam, coisa mais linda, gente. E é isso. Deus, ele veio a esse mundo, eu gosto muito desse verso aqui. Ai, deixa eu voltar aqui que eu não quero adiantar agora não. Tem um verso que ele fala que ele veio a este mundo para que a nossa vida tenha abundância. Eu vim a este mundo para que vocês vivam em... Por que isso não acontece na nossa vida? E quando eu falo de viver em abundância, por favor, não estou falando de teoria da prosperidade, nada disso. Eu estou falando de pessoas que, quando creem em Deus, do seu interior, transbordam rios de águas vivas. Por que isso não tem acontecido na minha vida? Se está tudo aí. Isso é plano de Deus para a minha vida. Eu sei que neste mundo nós teremos aflições, ponto. Inclusive amanhã. Amanhã vocês vão conhecer a história do seu João Açougueiro. Eu não posso falar mais nada. É só amanhã que vocês vão saber. Mas o que é uma transformação quando Deus invade a vida, na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional? E é muito importante que você comece a pensar.
eu estou seguindo a minha vida de uma maneira consciente? Ou, de alguma forma, eu tenho vivido a vida de uma maneira automática que eu nem paro para prestar atenção no modo como eu tenho vivido? São apenas 8 episódios. É um degrau de cada vez. E é isso que a gente vai fazer essa semana. E vamos lá. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Josué, capítulo 2, a partir do verso 1. Hoje nós vamos vamos relembrar de uma personagem que ela literalmente virou a página. O que a gente vai fazer hoje é justamente um panorama do que a gente vai ver ao longo da semana. Eu vou trazer aqui para vocês 3 aspectos que são fundamentais para quem deseja virar a página. E vocês vão entender hoje o que é esse virar a página. Acharam? Josué capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ler juntos? De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como? Dizendo, andai e observai a terra de... Tá. Quem eram as pessoas que precisavam ir para lá? 2 espias. O que Josué mandou eles fazerem? Espiar. Ele falou para onde irem? Ele falou, vão para Jericó para vocês andarem e observarem. Foram, pois... E o que está falando aí na Bíblia de vocês? Entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era... E pousaram ali. Vamos lá, gente. Aonde que acontece essa história? Qual é a cidade? Jericó. Jericó era uma cidade, uma megalópole. Era uma super cidade. Uma cidade rica, uma cidade cheia de atrativos, uma cidade extremamente adoradora de ídolos. E tinha um ídolo específico lá, que era o deus da lua, ou a deusa da lua. Alguns historiadores falam diferente, mas era o deus da lua. E era uma cidade que era completamente distante de Deus. Só que era uma cidade extremamente próspera. Então, quem estava lá eram pessoas de sucesso. E aí tinha quem que morava nessa cidade? Raabe. Quando a gente começa a falar de Raabe, a gente começa a ver que a sua história não era das melhores. Ela não fazia parte dos bonzinhos, ou das mocinhas, ou dos heróis. Ela não tinha uma boa reputação. Ela era uma meretriz. A vida dela, vocês acham que era fácil? Acho que era bem complicada, não é? Agora vamos lá, gente. Por que Raabe? Tantos lugares para eles irem. E por que eles vão para a casa de Raabe? Alguém tem alguma ideia por que a casa de Raabe? Eu quero ver vocês. Por qual motivo Raabe, gente? Eram espias. Hã? Gostei. Mas o que me chama a atenção? Ótimo, portas abertas. Mas os espias entraram na casa de Raabe. O comentário bíblico adventista na página 169, ele diz assim, você pode colocar para mim que não foi aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa que não foi. Eu vou ler aqui para vocês para a gente ganhar o tempo. Aí, foi demais. O Espírito Santo vinha impressionando o coração de Raabe e, sem dúvida, encaminhou os espias à casa dela. Nada na nossa vida acontece por acaso. Não foi por acaso que esses espias entraram na casa de Raabe. De igual modo, ele guia hoje os mensageiros do Evangelho aos lares que buscam a luz. E aí eu fico pensando, por que você está na igreja hoje de manhã? Por que você levanta mais cedo e você acaba fazendo coisas que a maioria das pessoas não estão fazendo agora, no sábado de manhã? Por que você está na igreja hoje de manhã? Quero ouvir vocês. O que faz vocês virem para a igreja hoje de manhã? Hã? O Espírito Santo direciona. Vocês têm sede? Vocês têm vontade de estarem na presença de Deus? Se a gente está indo ao templo, é porque a gente quer estar na presença de Deus.
E é exatamente isso. Assim como o Espírito Santo impressionou aqueles homens para irem à casa de Raabe, ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele vai impressionar a gente. Ele vai colocar pessoas, ele vai colocar sermões, ele vai colocar livros, ele vai colocar o que for necessário para que você entenda qual é a melhor vontade de Deus para a nossa vida. Só que a nossa vida ela é feita de escolhas. E ele não vai invadir a questão das nossas escolhas. Mas vamos continuar. Verso 2. O que está falando aí? Então, se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para... Aí vamos abrir um parênteses aqui. Todo mundo estava sabendo que os espias estavam em Jericó. Todo mundo percebia que aquelas pessoas eram diferentes. Elas chamavam atenção. E aí, verso 3. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda... Agora vamos lá. Raabe recebe 2 espias na casa dela. Ela mora em Jericó, ela vive em Jericó, aquele é o estilo de vida dela, ela está habituada àquela cultura, àquele ambiente, e agora ela se depara com um beco sem saída. Ela tem 2 espias, que têm uma história diferente, e ela tem um rei que fala para ela fazer o que é certo dentro de Jericó. Vamos lá, para prestar atenção você agora. Você mora aqui em São Paulo. Você está aqui. Vem espias para cá agora. E vão para a tua casa. E aí o presidente fala assim: você precisa entregar esses espias. Isso é um beco sem saída? Você tem que tomar uma decisão. Aqui está a primeira lição para nós. Decisão. Se eu quero virar a página, a primeira ação que precisa acontecer é a decisão. E a decisão acontece aonde, gente? Onde que acontece a decisão? Na nossa mente. É mudança de pensamento. Eu estou seguindo numa linha, porque Raabe estava seguindo numa linha. E ela precisava tomar uma decisão, e ela poderia continuar seguindo nessa linha ou mudar a rota. E o que Raabe faz? Ela precisava tomar uma decisão. E vamos lá, verso 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Até aqui, tudo certo. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. O que acontece com Raabe nessa hora? Qual decisão ela toma? Ela vai seguir o rei ou ela vai seguir os espias? Até aqui o que a gente sabe é só os espias. O que ela faz aqui? Ela decide proteger esses espias. Agora, por que será que ela faz isso? Eram 2 homens estranhos que apareceram na vida dela. E por que ela resolve desobedecer ao rei, a ordens humanas, e ela resolve proteger aqueles espias? Vamos para o verso 10? Pega aí o verso 10 e vamos ler juntos. O que ela está colocando aí? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Gente, vocês lembram do que está escrito em Romanos 10, 17? A fé vem pelo... E é isso que acontece com Raabe. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Essa história me impressiona também. O Mar Vermelho, essa história provavelmente aconteceu há 40 anos. Ela não viu. Ela não estava lá. Ela só estava ouvindo. E ela continua, né? Quando saíeis do Egito, então ela vê um Deus que abre o Mar Vermelho, que tira o povo do Egito,
E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ela não viu nada disso. Mas ela, a partir do momento em que ela começa a ouvir quem é esse Deus, nessa hora o coração dela se abre para algo sobrenatural começar a acontecer na vida dela. E a gente precisa prestar atenção. Você não vai conseguir virar a página, você não vai decidir se você não tiver uma base. Isso não acontece. Sabe o que me chama a atenção também, gente? Raabe não cresceu na igreja. Raabe era uma meretriz. Não tinha nada a ver com a igreja. Mas o pouco do conhecimento que ela tinha foi suficiente para ela decidir. E eu fico pensando em nós hoje. Muitos de nós crescemos na igreja. Todo sábado a gente vem à igreja, a gente escuta as histórias da Bíblia, mas será que na hora, no beco sem saída, a gente vai decidir seguir o plano de Deus? O que eu acabo vendo, e aí estou falando especificamente para um público cristão agora, a gente tem uma tendência a ir para 2 extremos. Então assim, não, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo. Eu só posso orar. Como se a oração fosse qualquer coisa. É a primeira coisa. E por outro lado, a gente também vê pessoas que falam assim, não, Deus vai fazer tudo, Deus vai fazer tudo. E eu fico numa postura completamente passiva. Eu preciso começar a prestar atenção. A virada de página, ela acontece quando houver uma decisão. Mas para que essa decisão aconteça, precisa haver uma base. Se não houver essa base, não acontece. Raabe temeu ao Senhor. E a gente sabe, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da... Quando você teme ao Senhor, você começa a ficar mais consciente de como você deve proceder em relação à tua vida. Presta atenção. Você tem enxergado a realidade como de fato é? Tem aquele problema lá no trabalho que você não está conseguindo, está emperrado o negócio. Tem essa crise conjugal aqui que não acontece. A gente faz tudo certinho. E quem disse que é para fazer tudo certinho? Quem disse que é isso? A primeira coisa é decidir. Mas eu só vou decidir se eu tiver uma base. E quando eu falo de base, eu estou falando de algo que está associado a relacionamento íntimo com Deus. Raabe não tinha esse relacionamento íntimo, só dela ouvir. Mas a gente sabe que o ouvir, ele ajuda o Espírito Santo a começar a invadir a nossa mente. O que você anda ouvindo? Durante a tua semana, o que você gasta a maior parte do teu tempo? Porque a fé vem pelo ouvir. E vamos lá, verso 11. Ela continua. Por que ela decidiu proteger os espias? Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração. E em ninguém mais há ânimo algum. Aqui ela está falando de Jericó inteira. E o que me chama a atenção? Jericó sabia, o povo de Jericó sabia quem era esse Deus. Mas eles estavam abertos a esse Deus? E em ninguém mais ânimo algum por causa da vossa presença. E aí agora, gente, vem uma das frases mais lindas de Raabe. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus. O que está falando aí na Bíblia de vocês? E embaixo da terra. Ela conhecia Deus a lua, mas agora ela conheceu o Deus que ele está em cima nos céus e embaixo na terra. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. E esse mesmo Deus que estava lá atrás com Raabe é o mesmo Deus que está conosco hoje. Isso é forte demais. Será que eu tenho gastado tempo prestando atenção em quem é esse Deus na minha vida? Ele te escolheu para você contar uma história. A tua vida é um livro aberto. E o que é muito importante, gente? Quando a gente se conecta com Deus, Ele começa a moldar o nosso interior. E enquanto Ele está lapidando o nosso interior, a gente, nessa hora, se torna sal e luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Tem um verso
Já falamos sobre isso, sobre a importância de buscar a Deus. Aqui, a gente começa a ver Raabe indo por uma linha de ação. A gente começa a ver que ela decide. E por que ela decide? Qual que é a base dela? Relacionamento com Deus. Ela começou a temer a esse Deus e isso começou a gerar o desejo para ter um relacionamento mais próximo de Deus. E aí, Profetas e Reis diz, o conhecimento de Jeová, que assim tinha vindo a ela, provou ser a sua salvação. Essa descoberta toda que Raabe faz de Jesus, faz com que ela comece a entender quem é Deus. E é impossível eu continuar, quando eu começo a conhecer quem é esse Deus, é impossível eu continuar sem entregar todos os meus caminhos a Ele. A primeira coisa que eu preciso fazer é decidir. Mas essa decisão, ela só vai acontecer quando eu verdadeiramente reconhecer a Deus como aquele que é capaz de dirigir a minha vida. E aí é quando a gente precisa pensar, isso é na prática. Como é que é isso na prática? É quando eu, diariamente, acordo e eu vou buscar quem? O celular? Quem que eu busco? A gente começa a ver ações agora. As ações, elas vão começar a direcionar. O que eu estou fazendo com a minha vida? É buscar a Deus em primeiro lugar. É ao acordar. É quando eu estou procurando uma vaga de estacionamento. Senhor, me ajuda. Ah, Simone, isso é tão bobo, tão pequeno. Mas é quando eu decido colocar Deus para direcionar, dirigir a minha vida. E aí a gente começa a ver algo impressionante acontecendo com ela. Ela não só decidiu, mas ela... Vamos lá, verso 12. O que está falando aí? Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de... E que me dareis um sinal certo. E aí vamos lá para o verso 13. O que está falando aí? De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da... A partir do momento em que você decide entregar a tua vida para Deus, e aqui eu não estou falando de pessoas não cristãs, eu estou falando de nós agora. Porque são dois públicos. Tem aquele público que está começando a conhecer a Deus, mas tem nós que vivemos na igreja, que simplesmente temos contato com a Bíblia, temos contato com a lição, a meditação. A gente pode ter muito conhecimento, mas a gente pode estar completamente distante de Deus, a gente pode não ter o temor de Deus. E são os nossos frutos, são as nossas ações que revelam se nós estamos conectados ou não com Deus. E durante essa semana você vai começar a observar o teu comportamento. Vou te passar ferramentas aqui para você começar a observar como é que você tem lidado com a tua própria vida. Porque as pessoas elas têm vivido de maneira automatizada. É um mundo frenético em que as pessoas estão simplesmente meio que robotizadas. E a vida ela é breve demais. A gente precisa aprender a viver bem. E para isso, a gente precisa da direção do nosso Criador. Primeira coisa que a gente precisa para virar a página, qual que é? Decisão. Qual que é a segunda? É a ação. Eu preciso agir. E aí, quando eu começo a agir, não é só a minha história que muda. As pessoas que estão próximas a mim também são impactadas. Quando uma mulher entrega as páginas da própria vida a Deus, ela se torna um agente de mudança para os seus amados. Quando um homem entrega as páginas da sua vida a Deus, ele se torna um agente de mudança para os seus amados. Quando um filho, uma filha entregam as páginas da própria vida a Deus, eles se tornam agente de mudança para os seus amigos, seus colegas, seus amados. Foca
nesse relacionamento com Deus. E Ele vai te mostrar o que você precisa fazer. E, inclusive, esta é a semana em que você não vai vir para cá sozinho. Você está aqui num processo de virada de página, mas a tua história, ela está impactando diretamente a vida das pessoas que convivem com você. Ontem eu estava falando para as meninas, tem um estudo de Harvard que ele mostra que quando a gente convive com pessoas felizes, a gente aumenta em 42% a chance de nós sermos felizes também. E aí é bem interessante o estudo, porque ele vai mostrando, nós temos o que a gente chama de neurônios espelhos, que quando você convive com alguém que você admira, você tem uma tendência a imitar esse comportamento. Você percebe a importância de você estar bem, para você ser sal e luz no ambiente em que você está? Mas, Simone, é porque você não convive lá na minha casa, você não tem noção de como é que é meu marido. Ou é porque você não conhece a patroa, Simone. Esquece agora esse ambiente. Teu objetivo essa semana é focar, é buscar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo. A gente tem uma hierarquia aí. A gente vai organizar isso. A gente quer virar a página, a gente quer fazer do jeito certo. E fazer do jeito certo é escolher. Colocar Deus para seguir, para guiar as próximas páginas. Mas, ao mesmo tempo, é agir conforme a vontade de Deus na nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora a gente vai para o capítulo 6 de Josué. Abram aí no capítulo 6. Olha só o que está escrito no verso 22. Disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: como lhes jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe. O que está falando aí? Seu pai. Quem mais? Seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro na casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de... Por causa da decisão e da ação de uma mulher, movida pela fé, de entregar as páginas da sua história ao Deus em cima dos céus e embaixo da terra, não apenas ela, mas toda a sua família foi salva. Se você quer mudar a tua história, você precisa decidir. E para você começar agora a ir para o próximo passo, você vai começar a agir. Mas tem um terceiro aspecto. Isso aqui a gente já leu, né? Deus conhecia a fé de Raabe e desejava salvá-la juntamente com a sua família. Deixa eu passar em frente. Eu acho que você vai precisar colocar para mim que eu não estou conseguindo ir. Você coloca para mim? Para a tela? Ele pediu para apontar para trás? Travou. Terceiro. Qual que é o primeiro? Decisão. Segundo, ação. Terceiro, nova visão sobre a própria... O que é isso? O que a gente está falando aqui agora? Raabe decidiu que ela não queria mais a história dela. Raabe decidiu que ela ia deixar a história dela e ela queria começar uma nova história. E a Bíblia tem registrado o que aconteceu com essa mulher. Ela começou a deixar Deus escrever as páginas da sua própria história. Sabe o que me chama a atenção? O que Elias fez quando ele escutou Jezabel dizendo que ele iria morrer? O que ele fez? Fugiu. Quando Raabe ouviu que ela precisava entregar os espias, ela ficou com medo? O que ela fez? Foi na hora que ela tomou a decisão e falou assim: é agora que eu vou começar a mudar a minha história. Eu vou virar a página. Ela não deu ouvidos ao rei de Jericó. Ela decidiu agir de acordo com o rei de Jericó? De acordo com o rei do universo. Ela decidiu fazer a vontade de Deus e essa decisão mudou a sua história. A morte era certa, mas
o que acontece com ela? Ela não salvou somente a própria vida, como também a vida de toda a sua família. E agora, gente, que a gente vai ver o que acontece quando essa mulher deixa que Deus escreva as páginas da história. Eu quero que vocês abram em Mateus, capítulo 1, verso 5. Eu nunca gostei de estudar sobre esses nomes. E que gerou fulano, beltrano, ciclano e tal. Mas eu vi como é necessário que isso esteja escrito na Bíblia. Raabe tinha uma história. E ela resolve virar a página. Sabe por quê? A gente vai virar junto aqui. Raabe, ela entregou. Ela entregou o caminho ao Senhor. E ela confiou nele. E ela agora estava à disposição de fazer a vontade de Deus. E vamos lá. Mateus 1, verso 5. O que está falando aí? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi... Gente, vocês estão entendendo? Qual que é o título que está aí? Genealogia de... Nós estamos falando, o capítulo 1 mostra toda a genealogia de Jesus. Raabe muda a sua história a partir do momento que ela entrega para Deus agora contar as novas linhas da história da vida dela. E ela se casa com Salmão e ela é mãe de Boaz, cuja mãe foi... E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei. É isso que Deus faz. Porque eu é que sei os planos que tenho para você. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de esperança e de um futuro. Você está insistindo em levar a tua vida. Amanhã nós vamos falar sobre as tempestades da vida. Inclusive, se você conhece alguém que está passando por tribulação, que está passando por um perrengue, que está naquele momento de tempestade, você vai ligar para essa pessoa e você vai falar, você precisa estar no culto amanhã. Se for o caso, você vai pegar essa pessoa em casa e você vai trazer ela aqui para você. Porque o que a gente vai ver amanhã é extremamente importante. Ele é decisivo para você começar a entender o que acontece quando nós estamos no meio do furacão. As pessoas, a gente sabe disso, no mundo nós teremos... Não está falando, se você tiver um dia... Não, neste mundo nós teremos aflições. Mas a gente não sabe lidar com as aflições. O verso continua, mas tenha bom ânimo. O que é ter ânimo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar amanhã. As tribulações vêm e a gente pode passar por elas. A gente vai sofrer? Vai. Mas a gente sofre muito mais quando a gente não tem conhecimento. Vamos voltar para aqui. Amanhã a gente vai entrar especificamente na questão das tempestades. Eu preciso que você entenda. A partir do momento em que você decide que Deus dirige a tua vida, a partir do momento que você começa a agir em prol de Deus dirigindo a tua vida, Ele vai mudar a tua história. E não termina por aí. Se você for para Hebreus, capítulo 11, versos 30 e 31, nós vamos ver que Raabe, ela fez parte dos heróis da fé. Raabe é lembrada como um grande exemplo de fé. 3 coisas precisam acontecer para você virar a página. Decidir é mudar o pensamento. Eu costumo dizer, tem um médico que ele está no pronto-socorro e ele está trabalhando com alguém que está adoecido e essa pessoa acaba morrendo nas mãos dele. E ele começa a se envolver naquela situação, só que imediatamente ele é chamado para uma outra situação, ele precisa mudar o pensamento imediatamente. E a gente precisa aprender a mudar o pensamento. Quando os pensamentos negativos invadem a nossa mente, a gente precisa mudar esse pensamento. E é sobre isso que a gente vai falar especificamente amanhã. Como é que é isso na prática? Segundo, nós precisamos agir. Nós verdadeiramente precisamos ter uma nova atitude de buscar a Deus e o seu reino. E o terceiro, ter uma nova visão sobre quem governa a nossa vida. A grande questão é,
Você vai confiar nesse Deus? Você vai aceitar o que a palavra de Deus diz e confiar? Ou você vai continuar insistindo em dirigir a tua vida? A gente já falou aqui. Aquele que te criou, ele não é invasor, ele não vai invadir se você não permitir. Por isso que o verso é claro. Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Qual é a sua resposta? Qual é o final que a tua história terá? Está na hora de você começar a perceber que não dá mais para nós, eu e você agora. Limitado, o ser humano é um ser humano limitado, somos limitados. Quando você pega um avião e você olha aqueles carros andando lá embaixo, você sabe que dentro daqueles carros ainda tem pelo menos uma ou duas pessoas. Nós somos um grãozinho de areia. E a gente quer dirigir a nossa vida. Que loucura é essa? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E é quando você entregar a tua história, as páginas em branco que começarem a vir, ele vai começar a escrever com as próprias mãos. Agora é a hora de você tomar uma decisão. A gente vai começar o primeiro passo aqui hoje. De você decidir, literalmente, verdadeiramente colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. A Marine vai cantar uma música que fala exatamente sobre isso. É entregar a minha vida a Deus, para que Ele possa escrever a própria história. E você aí, de onde está, você vai tomar essa decisão. Agora é só você e Deus. Você quer um final feliz com Deus? Se levante agora. Um rabisco sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais ser personagem
escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo veja o teu amor em mim. Em poesia possam ler o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco. Vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, e escreve agora com teu sangue meu final Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele vai começar a contar uma nova história na tua vida. Amanhã, simbolicamente, cada um de vocês vão receber um livro que vai contar a nova história. E em Deus, cada um de nós vamos viver um final feliz. Mesmo que a gente esteja ainda no mundo de tribulações, é possível em Deus nós desfrutarmos o que um dia nós vamos viver no céu. Eu creio. Você crê também? Vamos orar. Querido Jesus, estamos aqui na tua casa e eu te imploro, Senhor, ajuda-nos a direcionarmos a nossa vida para o que o Senhor deseja. A gente precisa decidir, não dá mais para a gente insistir em querer viver de acordo com o nosso jeitinho, dando o nosso jeitinho. Chegou a hora da gente verdadeiramente decidir, entregar, sair do processo de autor da nossa história e deixar o Senhor ser o autor da nossa história, da minha história. Eu te imploro, Senhor, tu sabes o que acontece na vida de cada pessoa que está aqui, tu sabes o que acontece na vida de cada família que está aqui. E eu te imploro, Senhor, que eles possam ter consciência de que ainda neste mundo é possível, sim, nós termos um final feliz. E seja com cada um. E que amanhã possamos voltar e subir devagarzinho, um degrau de cada vez, para nós podermos ser luz logo, logo, porque nós estamos transbordando de Ti. O Senhor vai transformar o nosso interior e isso vai impactar diretamente os nossos amados, a nossa comunidade e sabe-se lá o mundo, porque o que a gente mais quer é que o Senhor volte. Obrigada por tudo, obrigada pelo privilégio que ainda temos de Te servir livremente. Em Teu nome, amém. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, que essa não seja uma verdade na tua e nem na minha vida. Amém?